Muito bom dia a todos. Muita paz da parte de Jesus para cada um de vocês. Amém? Eu quero estar falando hoje sobre os heróis da fé, conforme nós temos a nossa série aqui. E no meu coração está José. José, eu quero colocar como título dessa mensagem, José sonhando os sonhos de Deus. Sonhando os sonhos de Deus. Nós temos ali em Hebreus capítulo 11, aquela famosa, para nós, famosa lista de heróis da fé. Nós chamamos eles assim de heróis da fé. Porque está listado ali, naquele capítulo, o que as pessoas fizeram andando em fé. Fala de Enoque, que ele andou em fé e daqui a pouco ele já não era, porque Deus tomou ele para si. Fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, e fala tantos outros. Tem uma lista grande ali sobre esses heróis da fé. Mas uma coisa em comum que está naquele capítulo ali, é exatamente eles andaram em fé. Eles andaram em fé. E o que é andar em fé? O que significa eu estar agindo em fé? Eu quero andar em fé, eu quero andar de acordo com aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Deixa eu contar uma história, um pequeno exemplo do que me aconteceu na sexta-feira, e talvez a gente consiga ilustrar um pouco sobre o que é andar em fé. Andar em fé é andar em cima da palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra do Senhor para você, você age em conformidade com aquilo ali. Nós fomos para um encontro de homens lá na Lapa. Oh, que coisa boa! Tinha lá, saímos com aqui um grupo de homens, e no meu carro eu tinha mais 2 caroneiros e vamos embora. Feriado, dia 1º de maio, quando eu liguei o carro, esqueci de abastecer. O computador ali dizia que eu podia andar 100 quilômetros. Bom, dá 60 até a Lapa. Mas não tem problema, porque em Porto Amazonas eu posso abastecer e é pertinho, então vamos embora. Peguei meus caroneiros, falei, vocês me lembrem só de abastecer em Porto Amazonas, porque nós não temos gasolina suficiente aí, vamos embora. E aí fomos. Chegamos em Porto Amazonas, era feriado, o posto estava fechado. E não tem mais posto ali, era o único posto em Porto Amazonas. E eu seguindo para lá, eu sei que não tem posto para lá. Aí um dos meus companheiros falou, então agora a gente vai andar pela fé. E eu pensei, não. Deus não falou nada de que nós deveríamos crer, andar agora sem gasolina, ou andar naquilo ali. Eu falei, não, nós vamos andar na minha irresponsabilidade de não ter abastecido. Tem que abastecer. Eu poderia andar na fé e fazer 500 quilômetros sem gasolina. Isso é bem possível de ser feito. Desde que eu tivesse recebido uma orientação de Deus a esse respeito. Aí eu iria aplicar a minha fé em cima dessa palavra recebida. Mas não na minha loucura. Ei, eu preciso cuidar. Eu posso ter pontos na carteira se eu não abastecer o carro. Então isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso abastecer. Mas acontece. A gente esquece às vezes de algumas coisas. E claro, nós fomos orando, pedindo misericórdia de Deus. Mas percebem a diferença? De eu estar andando em fé, agindo em fé, me movendo em fé, em cima de algo que Deus supostamente teria me falado, ou clamando por misericórdia, Senhor, dá com que esse troço aqui dê certo. É uma diferença. E nós estamos falando dos heróis da fé que andaram na fé. Andaram em cima de orientação. Veja bem a vida de Abraão. O Dietmar pregou sobre Abraão. O que Deus falou para ele? Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Bom, ele sabia qual que era a casa dele.
Ele sabia qual que era a terra dele. Ele sabia qual que era a parentela dele. E daí Deus disse, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E a única coisa que Abraão não sabia, Deus também não falou. Mas ele tinha uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, ele tinha algo que Deus havia colocado para ele. E aí ele começou a se mover. E não importa nem em qual direção que ele tenha ido. Pelo fato de ele estar andando em obediência, Deus vai levar Abraão, e como levou, até o ponto onde Deus queria que ele estivesse. Isso é andar em fé. É quando você tem uma palavra do Senhor, quando você tem uma direção do Senhor, quando você tem alguma coisa que Deus colocou para você, que isso é para acontecer, isso é para ser feito. Daí você se move em fé. Diferente, às vezes você se move na loucura. Larguei meu emprego, agora vou viver só pela fé. Não, você vai viver por tua loucura, você vai ver o que vai dar. Deus não te falou nada. Nós precisamos andar em fé em cima da palavra de Deus. Jesus, se é o Senhor que está andando aí na água, diga-me para que eu vá contigo. E aí Jesus disse, venha. Pedro tinha uma palavra para ele andar sobre as águas. Jesus disse, venha. Senhor, nós pescamos a noite toda e não deu nada certo aqui. Mas agora, debaixo da tua palavra, vamos lançar as redes novamente. E se encheram de peixe. Nós queremos andar em fé e nós queremos crescer nisso. Nós queremos aprender a andar em fé. E com isso, para isso, nós precisamos aprender a ouvir mais e melhor a voz de Deus, de todos os jeitos que Deus vai nos falando. E aí nós temos a vida de José. José, que é um personagem que nos inspira com as grandes coisas que ele fez. E nós queremos ler um texto bíblico agora, e eu quero pedir que seja projetado no telão, porque nós vamos ter um texto um pouco mais longo aqui. E vamos aproveitar, se você não leu a Bíblia hoje ainda, é o momento agora de você fazer a tua leitura bíblica. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, e a projeção vai estar na NVI, mas nós vamos caminhando juntos aqui. Diz o texto de Gênesis, capítulo 37, os versículos 1 a 28. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas, ou uma túnica talar colorida. Algumas versões trazem isso ou aquilo. A palavra em hebraico aqui ela não é bem clara. Pode ser mangas compridas, um talar que chega até o chão, ou colorida. Então, por isso alguns textos falam assim ou assim. Fato é que José andava com aquela túnica, mostrando para todo mundo que meu pai me ama mais que vocês. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo,
E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que você vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eu leio de novo. E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda um outro sonho que ele contou aos irmãos, seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer aonde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta a seu pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica. Despiram-no da túnica. A túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se nós matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas o levaram para o Egito. Que história, né? Que família pacífica. Que história de irmãos. Mas vocês perceberam que Jacó deu uma túnica diferenciada para José? Uma túnica talar de mangas compridas, ou uma túnica colorida, porque ele amava mais um do que o outro, ou que os outros.
E isso ficou notório. Jacó fez algo que destacava José. Isso não é bom que se faça entre os filhos. Isso não é bom. Nós precisamos amar os nossos filhos igualmente e não destacar um acima do outro. Mas mesmo com essa história, mesmo com esses percalços familiares que acontecem em quase todas as famílias, né? Só muda o CEP, as histórias são sempre as mesmas. Mesmo com os percalços familiares, mesmo com a tua história familiar, que eu não sei qual é, mas provavelmente você tem uma história familiar que você diz, comigo você não sabe o que aconteceu. Deus tinha um plano com José. Deus tem um plano com a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem algo especial para você. E algo que é só você que vai preencher e fazer. Os irmãos começaram a odiá-lo exatamente por esse destaque. Porque o pai o amava tanto. Mas Deus colocou um sonho no coração de José, que ele nem sabia o que significava. Mas ele disse, ei irmãos, vejam o que eu sonhei. Eu sonhei que nós estávamos todos no trabalho. Todos nós estávamos igualmente fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho. Estávamos atando feixes. E de repente, um feixe lá que eu tinha amarrado, o meu, levantou-se. E o feixe de vocês rodeou-se e inclinou perante esse feixe. José não imaginou esse sonho. José não tinha essa aspiração de dominar sobre os irmãos, sobre a família. Ele tentava sobreviver, porque os irmãos queriam o couro dele, não é? Ele tentava ficar vivo na situação familiar que ele tinha. Mas Deus mostrou algo diferente. É claro que, quando ele contou esse sonho, os irmãos ficaram mais invejosos, mais raivosos. A gente fala sobre falta de sabedoria, talvez de José, alguma coisa assim. Mas o que eu quero destacar para nós hoje é exatamente quando Deus coloca um sonho no teu coração. Quando Deus coloca algo no teu coração e você não tem a menor ideia de como que isso vai ser feito, de como isso vai ser vivido, de como isso vai ser experimentado. Meus irmãos invejam-me e me prejudicam de todos os lados. E agora eu vou trabalhar e vou convencê-los de que eles venham a se dobrar perante mim. É claro que isso é impossível. É claro que isso não vai acontecer. Não vai acontecer na tua força. Não vai acontecer na força de José. Vai, porém, acontecer porque são os sonhos de Deus que José estava sonhando. E o que vai acontecer na tua vida é o sonho de Deus na sua vida. É aquilo que Deus coloca na sua vida para você sonhar. É isso que vai acontecer. Eu não quero ter uma história aventurosa de andar sem gasolina. Se Deus me colocar nessa situação, eu já experimentei muitos milagres em todas as minhas viagens. Eu já experimentei muito livramento, muita ação poderosa de Deus. Mas eu quero experimentar essas coisas ali onde Deus me coloca. E não onde eu vou inventando as coisas e querendo colocar na conta de Deus. Por isso, sonhar os sonhos de Deus é você se entregar a Deus. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Uma vez para a salvação. Mas agora aqui somos todos crentes, amém? Glória a Deus, muito bom. Eu estou querendo falar com você que é crente no Senhor Jesus. Que é filho de Deus. Você que ama a Jesus. Eu quero desafiar você a entregar a tua vida para Deus
no sentido de render-se a Ele. Nós amamos a Jesus e vamos fazendo as nossas coisas. Se nós quisermos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, o caminho é render-se, entregar-se ao senhorio de Deus nas nossas vidas. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também quer ser o nosso Senhor. E isso é uma coisa que eu e Deus, eu e Jesus, temos que fazer particular, sozinho no meu quarto. Jesus, eu quero experimentar essas coisas que a Tua palavra desafia. Jesus, eu quero vivenciar mais. A Tua palavra está tão cheia de coisas. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu não tenho a menor ideia, Jesus, do que o Senhor tem para o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer para mim se eu entregar minha vida a Ti. Eu estou falando para crentes. Eu não sei o que vai acontecer se eu falar para o Senhor, Tu és o meu Senhor, o Senhor pode me mandar para a Bolívia ou para o Zimbábue, ou me deixar aqui, tanto faz. Mas confiadamente eu quero entregar a minha vida a Ti, para que o Senhor possa viver os Teus sonhos através da minha vida, porque finalmente os sonhos de Deus são para glorificar a Ele. José teve esses sonhos porque Deus queria ser glorificado entre o povo dele. Deus fez toda essa armação aqui, colocou esses sonhos. José começou a nutrir esses sonhos. Ele não esquecia desses sonhos, mas ele também não tinha ideia de como cumprir. E vejam como ele não pôde fazer nada para cumprir esses sonhos. Nós conhecemos a história. Aqui já lemos até o ponto onde ele foi vendido aos ismaelitas, e esses o levaram para o Egito. E de lá vai adiante, ele cai na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele cai na penitenciária. E da penitenciária ele cai no palácio real. E ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. A maior nação do planeta daquela época. Alguém de vocês consegue organizar um bom plano para que isso aconteça contigo também? Percebam, esses são os sonhos de Deus, que nós precisamos nos entregar para sonhar. E aí Deus coloca esses sonhos na nossa vida. E nós começamos a nutrir esses sonhos. E nós começamos a orar, a lembrar, a mencionar perante Deus. Eu me lembro que antes de nós irmos para a Alemanha, 6 anos antes, foi uma primeira situação assim de Deus nos mostrar qualquer coisa da Alemanha. Mas eu não tinha a menor ideia de como isso poderia acontecer. O jeito que a vida foi seguindo era totalmente contrário a ir para a Alemanha, a ponto que às vezes eu orava, eu disse, Deus, o Senhor de vez em quando fala sobre a Alemanha. Mas se a Alemanha é para cá, o Senhor está abençoando para cá. E eu acho que nem cabe a Alemanha mais aqui. Mas eram os sonhos de Deus. A mim bastava somente entregar. E de repente as portas se abriram. E nós fomos. Mais ligeiro do que as portas se abriram, elas um dia se fecharam. Depois de 4 anos e meio, as portas se fecharam. Nós nos preparamos 2 anos para ir para a Alemanha. Na volta, em menos de 2 meses, nós estávamos com o container carregado e nós todos no Brasil de volta. Porque é a direção que Deus vai dando. É Ele que tem esses planos, é Ele que tem esses sonhos. A nós requer
que a gente se entregue para o Senhor. Mas é uma coisa que precisa ser alertada também. É se você sonhar os sonhos de Deus, saiba que entre os teus irmãos, você vai ter pouco entendimento. Pouca gente vai entender os sonhos que Deus coloca no teu coração. Isso é uma realidade na vida de José e isso é um ensino para nós também. Principalmente porque isso nos ajuda a ser resilientes e manter firmes. Nós não vamos conseguir cumprir os sonhos, mas nós vamos ficar firmes no Senhor, orando, mantendo, regando esses sonhos, até o momento que Deus cumpra esse sonho. Aí a coisa se abre. Mas você vai ter resistência e pouco entendimento dentro dos teus irmãos, da tua família, e tomara que não, e dentro da igreja, e tomara que não. Mas quando Deus coloca algo no teu coração, Ele colocou para você de uma forma que não é muito entendível para os outros. A gente não entende, a gente não vê. E como a gente ainda não viu o fruto, de uma vez que a gente não entende. E essas coisas é bom a gente saber. Eu preciso estar pronto para que o meu irmão não entenda o que Deus colocou no meu coração. E eu vou amá-lo do mesmo jeito, eu vou andar em paz do mesmo jeito, eu vou tentar ser sábio do mesmo jeito, e vou caminhar, esperando Deus cumprir esses planos. Quando nós tentamos cumprir os sonhos de Deus, bom, aí em geral dá errado. Lembramos da história de Moisés, que percebia que ele era alguém para ser bênção no povo dele, e quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu, ele foi lá e vou começar a salvar o povo por minha própria força. E foi lá e já matou o egípcio lá. Esses são erros que podem atrasar os sonhos de Deus na nossa vida. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus e aguardar que Ele esteja cumprindo esses sonhos, para que Deus faça isso no tempo certo também. Lá vem o grande sonhador. Lá vem o grande sonhador. Eles tinham inveja da túnica talar, eles tinham inveja de José, dessa predileção que Jacó tinha por José, e tinham raiva dos sonhos dele. Eles tinham raiva que eles tinham sonhos, que José tinha um sonho. Irmãos, não há outra coisa melhor do que você sonhar os sonhos de Deus, do que você esperar Deus cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, e você andar exatamente no caminho que Deus estabeleceu para você. Não tem outra coisa melhor. Mas enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, você vai enfrentar resistência. Você vai enfrentar falta de paz, falta de compreensão, falta de entendimento. E nesse meio tempo pode dar muito problema. Pode gerar muita tristeza, como na família aqui de Jacó e José e os irmãos. Quanta tristeza gerou aqui, não foi? Pode ser que você experimente algo semelhante assim. Mas se você souber de antemão que essas coisas podem vir a acontecer, busque no Senhor sabedoria. Deus, obrigado por minha família. Obrigado por minha família. Senhor, o que o Senhor tem para mim é o que o Senhor tem para mim.
E se não há compreensão, agora eu quero pedir bênção para minha família. Abençoa a minha família. Deus abençoa a minha igreja. Tentei compartilhar uma coisa aqui, outra lá. Ninguém entendeu. Senhor, abençoa os meus irmãos da igreja. Enquanto eu vou ficar aguardando em silêncio, o Senhor cumprir, dando passos, abrindo portas. Até que depois de um tempo, depois da vitória ganha, né? Depois do jogo ganho, aí todo mundo se alegra, né? Nossa, que coisa boa e tal. Mas sonhando os sonhos de Deus, você vai enfrentar resistências. E você vai ser lixado, se podemos dizer assim, por Deus e pelas situações. A entrega da nossa vida, dizendo, Deus, eu entrego, eu me rendo. Eu até agora nem sei o que o Senhor tem para mim. Nem sonhar o teu sonho eu consegui até agora. Mas eu me entrego agora, para que o Senhor possa estar podendo me revelar os teus sonhos. Eu quero me entregar. Eu quero estar pronto para ouvir de ti os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero sonhar isso junto contigo. Eu quero orar sobre isso. Eu quero pensar sobre isso. E Deus, à medida que você vai se entregando, à medida que você vai se rendendo, à medida que o teu coração vai sendo polido, tratado, regado em oração, vai fazer com que você entenda cada vez melhor os sonhos que Ele tem para você. São sonhos impossíveis. Se está grande demais, então comece a orar por isso. Edward, se helicóptero, faltou um P lá na tua palavra. No helicóptero, o helicóptero. Se um helicóptero é grande demais, vai sonhando. Vai sonhando, porque nosso Deus é grande demais. Vai sonhando. Nós, como igreja, apoiamos aqui um projeto da Heli Mission que trabalha com helicópteros na Amazônia. Então, já está chegando perto. Mas precisamos sonhar, precisamos sonhar. Por que a Heli Mission, não tenho ideia lá, né? Mas se Deus colocar no coração deles, por que a Heli Mission não vai dizer, hey, vamos comprar mais um helicóptero, vamos mandar para a Bolívia? Está bem fácil. Para o Senhor isso está bem fácil. Não tem sonho grande demais para a sua vida. Não tem nada que para você seja grande demais, porque não é você que vai cumprir esse sonho. É Deus que quer cumprir esse sonho através da sua vida. Esse é o grande lance. É ali que você vai ser um herói da fé, porque você vai andar em fé, em cima daquilo que Deus te falou, daquilo que Deus está ebulindo no teu coração e vai colocando. E novamente, e com isso eu também concluo, você nunca vai saber de antemão o resultado. José teve sonhos, ele mesmo nem tinha ideia de como seria o cumprimento desses sonhos. Ele não podia sequer imaginar, tendo os dois sonhos, de que um dia ele seria o segundo homem mais poderoso da terra. E poder glorificar a Deus e ajudar no plano global de Deus para toda a humanidade. Ele não tinha a menor ideia. Quando Deus te der um sonho, regue ele, ore por ele. Desde que pareça impossível. Mas deixe Deus cumprir esses sonhos na tua vida. Você não tem ideia do que vai acontecer.
O sonho de Jesus, ele expressou quando ele estava na ceia com os irmãos, com os seus discípulos. Ali ele expressou um dos sonhos dele. Ele disse: andem em unidade. Eu quero que vocês sejam um. O Pai e eu somos um. Se eu posso pedir aos diáconos que virem para cá para nós podermos organizar a ceia aqui. O plano de Deus é que nós andemos em unidade. E Jesus disse: assim como o Pai e eu somos um. O meu sonho é que vocês sejam um também. E quando nós celebramos a ceia aqui, nós estamos concordando com os sonhos de Jesus. Este sim, foi um homem que se entregou a Deus. E Jesus se entregou ao Senhor. E nós podemos fazer parte do cumprimento dos sonhos de Jesus na nossa vida. Jesus tomou o pão, agradeceu e disse aos discípulos: comam todos. Este é meu corpo partido por vocês. E daí ele tomou o cálice e disse: bebam todos. Esse é o meu sangue derramado por vocês. Jesus sonhava em ter as nossas vidas junto com Ele. E Ele sabia que Ele teria que se entregar para esse sonho. E isso custou a vida de Jesus. Ele se entregou e se entregou até a morte. Para que o sonho de Deus pudesse ser cumprido na vida dele. E para que nós fôssemos afetados por esses sonhos de Deus. Nós queremos tomar a ceia da seguinte forma. Eu quero orar agora primeiro agradecendo pelo pão e pelo vinho. E nós temos aqui o seguinte costume: nós levantamos todos e os diáconos vão e servem o pão e o vinho. À medida que você pega do pão e do vinho, você senta e aguarda, e todos nós queremos tomar junto o pão e o vinho. Amém? Quero orar primeiro. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar e bendizer. Obrigado que o Senhor sonhou com esse momento de ceia aqui, que nós aqui em Vitimarsum pudéssemos ter. Muito obrigado que o Senhor pensou em nós naquele momento. Obrigado, Jesus, que nós podemos participar daquilo que o Senhor sonhou, daquilo que era o sonho de Deus para ti, Jesus. E como nós estamos sendo afetados por isso. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado que o Senhor se entregou na cruz por cada um de nós. Obrigado que o Senhor morreu por nós, que o seu sangue verteu. A tua carne foi rasgada. E que o Senhor deixa esses símbolos agora, o pão e o vinho, para que simbolizasse o teu sangue derramado. Muito obrigado. Senhor, nós queremos tomar esses elementos, lembrando de ti, te adorando no nosso coração e celebrando que em ti nós somos um. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém.